Olá, eu sou Cristiano Perdichelli, personal broker na área de imóveis e eu também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos um bate-papo com o Nakamura e vamos falar sobre essa parte de corretor de imóveis, né? Nós temos aí hoje uma obra aqui no local, então vocês vão escutar um pouquinho de barulho aí de obra mesmo, né? Mas faz parte, né? Nakamura, gratidão, muito obrigado por você ter aceito o convite, tá? Conta um pouquinho para os nossos internautas como que você acabou abraçando esse universo fantástico que são os prédios, residências, o mercado aí imobiliário geral. Tá. Bom dia, obrigado Kent por essa oportunidade e sim, eu é que realmente agradeço essa acolhida aqui e esperamos que vamos passar um momento muito bom aqui nesse bate-papo. O que eu costumo dizer assim para eu falo meus meninos, né, que a gente acaba, com a experiência, a gente acaba transmitindo. Exato. E preparando, né, o pessoal que... Como que líder, né? Exato, o pessoal que vem chegando aí para o mercado. Então, assim, a gente não escolhe ser corretor de imóveis, a gente fala que vira corretor de imóveis. É aquela coisa, quando a gente está naquela fase, né, transição de carreira e tal. Não, mas lá embaixo, né, quando a gente é criança, o pessoal vem, o que você vai ser quando crescer? Aí fala, médico, engenheiro, policial. Ninguém fala corretor de imóveis, né? Então, é verdade. A gente acaba virando ou por alguma oportunidade que aparece, ou por alguma, enfim, necessidade, né? Tanto que eu entrei nesse mercado e a ideia minha, o planejamento meu, era ficar no máximo 6 meses. Eu trabalhei muito tempo na minha área, que eu sou de engenharia, formação de engenharia elétrica. E assim, depois que eu peguei o emprego, a gente tentou voltar, né? Eu tentei voltar para o mercado, não conseguindo, e aí apareceu a oportunidade. Mas aquela coisa, eu vou ficar no máximo 6 meses para voltar. Tá. E eu já estou quase 10 anos. Interessante. É uma coisa, deu certo, é uma área nova, e ainda é para muita gente, mas eu tomei gosto, né? E aí acabei estudou para o Cresce? Sim, né? A formação é necessário ter realmente o Cresce, né? Para você poder exercer a atividade. Então, não é assim, corretora é aquele que vende o imóvel, tem todo um preparo, conhecimento. Verdade. E as regras mesmo, né? Tem as regras do mercado, tem a questão da legislação, tem a questão tributária. Esse conhecimento a gente precisa realmente assimilar, conhecer, porque se você tem a pretensão de comprar, seja um terreno, um imóvel, enfim, eu preciso fazer com que você não tenha nenhum prejuízo, né? Tem que ser bem transparente. Para ser transparente, eu preciso conhecer, né, o mecanismo do que é o mercado, o que é essa escrituração, o que é registro do imóvel, os impostos que incidem, né, numa transferência de imóvel de uma pessoa para outra. Ok, Nakamura, e muitas vezes é o seguinte, quando você conversa com a pessoa interessada, às vezes é o sonho dela, né? E aí você tem que fazer de tudo para que aqueles sonhos se realizem, porque sim, não é uma coisa assim, faz um negócio hoje, depois semana que vem faz outro, não. Às vezes é aquele negócio que vai perdurar para sempre, né? Então exato, a escolha tem que ser bem assertiva. A escolha tem que ser bem assertiva e assim, independentemente se é um imóvel, minha casa, minha vida, ou se é um alto padrão ali na Vila Nova Conceição, a gente está mexendo sim, né? Que nem você falou, de repente é o sonho dele, né? De ter um imóvel. Enfim, mas a gente não pode brincar, porque de repente é o dinheiro da vida toda que ele juntou que está investindo num determinado imóvel. Sim, exato. Então, realmente, a gente tem que ver com cuidado. Eu falo que assim, a minha função, né, com o cliente não termina no momento da venda. Né? Existe o pós-venda, o acompanhamento. Então, eu pelo menos insisto que o corretor bom, ele tem que sim
sempre pensar no pós-venda, porque não adianta eu vender um imóvel para o Kenji e nunca mais falar com o Kenji, porque eu dependo de vendas, né? Então, quanto mais networking o Kenji fizer a meu favor, é onde eu consigo seguir na carreira. E você acaba se tornando também um fiscal da incorporadora, que, por exemplo, se foi prometido em 36 meses, Sim. você fica em cima para poder dar um feedback, né? Para quem comprou também, né? Hoje, assim, eu falo, né? Eu sou coordenador, aliás, eu sou corretor de imóveis e exercendo um cargo de liderança dentro do plantão, é onde você me conheceu, né? Que a gente fala que, assim, é um cargo gerencial. Eu sou lá o coordenador daquele plantão. Né? E assim, a incorporadora depende muito do nosso trabalho, seja para entrega de resultados, né? Assim como o pré-lançamento, que assim, a gente tem aquela, não é obrigação, mas aquela função de levar para a incorporadora qual que seria, em questão de valores, a questão de entrega, o que a gente está procurando naquele determinado projeto. A gente tem, assim, nas nossas costas uma carga de responsabilidade muito grande. Perfeito. E aí a gente está mostrando aí esse novo empreendimento aí, né, no Campo Belo. Isso, esse Fala um pouquinho dele. Tá. Então, só voltando um pouco, quando eu entrei nesse mercado, a oportunidade que me apareceu foi ali pela Lopes. Eu continuo a Lopes ainda até hoje, né? A Lopes tem uma tradição, né, grande, né? Tem uma tradição de mercado Eu muito comprei grande. o primeiro imóvel da Cafisa, da Lopes, em 1981. Você vê que ela é uma empresa assim, que tem longevidade, né? Tem umas regras, ela é respeitada no mercado. Exato, e eu falo que o mais importante na carreira do corretor é a questão da credibilidade. Eu preciso entregar uma credibilidade, porque aí sim eu consigo fazer bons negócios. E aquela coisa, né? De novo, eu estou mexendo com dinheiro, com seu dinheiro. Perfeito. Então, se eu não tiver essa credibilidade e realmente essa conquista, a gente não vai fazer negócio. Sempre vai ficar a questão da desconfiança e é um dinheiro que você tem guardado e quer realizar de repente o sonho de comprar, seja para moradia ou seja para investimento, aquele imóvel. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu até brinco, mas é uma coisa séria, né? Falo, eu não vendo imóvel, quem vende é a incorporadora. Eu estou lá em busca de uma solução, né? É um facilitador. Exatamente. Né? E falando desse projeto aqui do Campo Belo, o lançamento é agora, dia 15 de abril. E assim, é um projeto muito bom, bem localizado, numa região que está em franca valorização, né? Tendo em vista o que nós temos lá ao redor, em termos de mercado concorrente. Então, assim, é uma região entre o Brooklyn, Campo Belo, Moema, é uma região que hoje realmente vale a pena investir. Né? E ele está próximo ao metrô Campo Belo também, na Via Santa Marta. O site Brooklyn ele está ali a 300 metros, né, do metrô Campo Belo. Aquela que corta também do lado é a Roberto Marinho? Nós temos ali a Roberto Marinho, a Santo Amaro. Isso, né? Perfeito. E assim, o que faz ali um ponto bom de investimento é a proximidade, né, com a jornalista Roberto Marinho, com a Chope Zaidan, com a Berrini. É verdade. É uma região muito assim, hoje procurada em termos de, vamos colocar ali, concorrência no eixo, né, financeiro e administrativo, que a gente tem ali a Avenida Paulista com o polo mais conhecido. Mas a Berrini hoje também está descontando como um centro administrativo financeiro das grandes empresas. Legal. Ô Nakamura, e quanto tempo que ele está estimado para entrega? O lançamento ele vai ocorrer agora dia 15 de abril e a entrega para vocês, né, os proprietários, em janeiro de 26. Ok, ele tem lá os apartamentos, tem os estúdios também, né? Tem os estúdios, né, voltados para os investidores, que a gente chama de não residenciais, e as metragens também são bem encaixadas para o público daquela região. Então, de estúdios a gente vai falar de 25 a 35 metros. Né? E aí tem os apartamentos residenciais, então, os 2 dormitórios que vão de 58 até 72 metros,
e os de 3 dormitórios, que são as metragens de 85 metros. Ok. Falando na parte de valorização da região, do imóvel, né? Você ainda tem que estudar o seguinte, o plano diretor, o que vai ter em volta, né? Certo? As facilidades e também assim dar uma credibilidade para quem vai investir, porque hoje você tem assim, você tem aquilo que os bancos ofertam, você tem também criptomoedas, você tem ações, uma série de coisas. Então, o corretor ele tem que estar assim, bem munido de informações para mostrar que tijolo ainda é um bom investimento. Perfeito. Eu costumo fazer uma brincadeira dizendo que assim, o que ajuda muito a gente, né, nós mostrarmos o quanto vale a pena realmente investir em imóveis, é o próprio governo. Porque existe aquela taxa, né, o imposto sobre o lucro imobiliário. Né? Então, no momento que você vende o seu imóvel, você tem ali que recolher o imposto. Então, eu costumo dizer assim, se não fosse um mercado muito bom, o governo não estaria visando o imposto. Né? Então, assim, vale sim a pena investir em tijolo. Agora, para eu poder comparar o quanto que vale investir no tijolo, eu preciso saber como é que está o comportamento do mercado financeiro, o mercado de commodities, a questão de investimento em euro, ou dólar, ou ouro. Então, assim, olhando o mercado futuro, eu preciso realmente saber, né, as oscilações, né? Porque é comum, né, o investidor ele perguntar quanto vai ser a minha taxa de retorno ali, né, os estúdios. Eu adquiro um estúdio, em quanto tempo eu tenho a taxa de retorno, qual que é a minha rentabilidade, qual que é a taxa de vacância. Quer dizer, então, assim, ser corretor de imóveis é uma coisa que você tem sempre que estudar, seja o mercado financeiro, a evolução do mercado imobiliário, a região que você está. Eu costumo dizer que corretor de lançamento comum, eu acabei me tornando, a gente é nômade, né? A gente fica 2, 3 meses em determinado produto e aí a gente parte para o outro e assim vai. Então é como se eu mudasse de empresa a cada 4, 5 meses. Porque a gente vai para uma outra região, são pessoas diferentes. O entorno é diferente. O entorno é diferente. É uma equipe nova também que é assim, né? A Lopes é muito grande e ela atende praticamente o São Paulo como um todo. Então, assim, são corretores que devem ser especialistas na Zona Sul, onde eu estou hoje. Amanhã eu estou coordenando um projeto na Zona Leste, nem toda a equipe te acompanha, né? É verdade. E muitos você tem que reciclar, né? Ou até treinar novos, né? Exatamente. A gente tem ali hoje, por exemplo, ali no Zait, que você nos conheceu, eu tenho ali um misto. Eu diria que 50% é um pessoal que já tem uma certa experiência de mercado, né? E 50% é o pessoal que está entrando nesse mercado. Então, assim, a gente tem que realmente colocar na balança, porque se você nivelar, aquele pessoal mais antigo acaba se sentindo, tipo, estou perdendo meu tempo aqui, porque não está agregando conhecimento. Verdade. Então, é meio... Mas a reciclagem é boa. A reciclagem é boa. O ser humano ele aprende com repetição. Sim, Você tem que escutar várias vezes a informação para que na hora do momento certo, né, de passar a informação, ela seja realmente passada de forma mais transparente possível. Né? Exato. E quando a gente fala, né, que o bom corretor está ali em estudo contínuo, é isso. Você tem que olhar principalmente o teu entorno. Quais são os seus concorrentes? Porque se eu chegar e falar para você, o Zait é um bom investimento. Por quê? Eu vou falar, olha, tem a piscina no rooftop, tem academia de ginástica, interna e externa, tem uma quadra recreativa. Outros projetos tem também. Então, assim, por que eu vou comprar num e não no outro? Então, eu tenho que realmente agregar valor ao que eu estou te dando, né? Seja pela localização, seja pela valorização, seja pela condição facilitada de pagamento, que no momento do lançamento você tem uma facilidade de pagamento, né, ao longo do período de obras. Então, eu
eu tenho que saber o meu concorrente, como é que ele está trabalhando, qual que é o período de entrega dele, qual que é o público que ele está trabalhando. Sim. Então, muitas vezes eu preciso estudar mais o outro do que o meu, né? É verdade. Agora, eu me recordo, há alguns anos, quando começaram as criptomoedas, muita gente chegou e falou assim, olha, eu não vou aplicar em imóveis agora, eu vou aplicar em criptomoedas porque está dando um valor muito a mais, não sei o que lá e tal. Mas eu conheço muita gente que se arrependeu. Tá. Falou assim, se eu tivesse comprado realmente empreendimento, eu tinha um dinheiro sólido, né, em mãos, né, tá certo que é imobilizado, né, tal, né, e, do que aquilo que foi e as perspectivas foram aquém do esperado. Tá, o que acontece é assim, houve um tempo também que investir em tijolo, muita gente vai com o pé atrás, principalmente assim, vai década de 70, 80, que teve algumas incorporadoras quebrando. Estabilizou, né, Maia? E aí, assim, a gente tem histórico de incorporadoras quebrando e o pessoal que comprou imóvel perdeu dinheiro e não recebeu imóvel. E aí, assim, hoje já existem vários mecanismos que protegem, né, o cliente no momento da aquisição. Quer dizer, você não vai ser prejudicado se eventualmente uma incorporadora não conseguir te entregar ou atrasar a obra. Enfim, existem hoje, né, a proteção do cliente, porque o valor envolvido é muito alto. Né? É verdade. Você pode falar, mas a Minha Casa Minha Vida é em torno de 250 a 300 mil reais. Mas é um valor alto. A gente não acorda e tipo, hoje eu vou torrar 300 mil reais. É verdade. Então existem esses mecanismos reguladores, né, para proteger o mercado e os clientes. Quando a gente fala de criptomoeda, o que eu vejo assim, é a falta dessa, não é regulamentação, mas algum órgão protetor para que você não perca seu dinheiro. Tá certo. Garantias, né? Garantia. E eu sei que fica complicado porque você pode ter a sua origem daquele valor em cripto, seja numa empresa baseada ou na Alemanha, ou na França, ou aqui no Brasil. Quer dizer, então, como é que vai rastrear? Quer dizer, então, você fica realmente na dependência da palavra do outro lado. E você não sabe o outro lado, né? Uma coisa que, a gente fala, né? Ficar nas nuvens. Então, mas não tem esse contato que nem nós estamos tendo aqui para você comprar o tijolo. Né? Perfeito. Nakamura, quando eu vim do interior para São Paulo, existiam as kitnets, né? Que era normalmente nas regiões centrais apenas, né? Que eram para estudantes que vinham lá, ficar no bairro da Liberdade, no centro ali e tal. Ao longo do tempo, né, hoje nós temos muitas pessoas que escolheram viver sozinhas, né? Ou, sei lá, ter um cargo aí de médico, alguma coisa que tem plantões aí que querem fazer e não querem ficar em hotéis, né? Exato. Esse mercado está sendo muito procurado, né? Está sendo muito procurado. E o nome, quando houve esse nome para estúdios? Eu diria que assim, estúdio, eu diria que faz aí uns 6, 7 anos mais ou menos que começou esse interesse, né, de oferecer o estúdio. E realmente, né, a gente veio de uma época que era a famosa kitnet. Exato. Agora, é assim, hoje, quando a gente fala de estúdios, seriam assim, imóveis um pouco mais compactos, bem localizados, em função da necessidade ou demanda daquela determinada região. Isso. Então hoje você tem estúdios que são localizados, por exemplo, na região ali do Brooklyn, Campo Belo, são estúdios que, para investimento, são voltados ali que a gente fala de contratos de curto prazo, né, o short stay. Ok. Se a gente caminhar de repente para uma Vila Mariana, que é próximo de hospitais, o dia que a gente tiver um tempo maior, a gente acaba até explicando o porquê, né? Mas Vila Mariana, assim, já seriam contratos de 2, 3 meses na sua maioria, mas você tem a taxa de ocupação muito alta, né? Perfeito. E quando a gente vai para a proximidade assim, de universidades, faculdades, você tem aquele estúdio que o teu público vai ser por contrato de longo prazo. Então, o aluno que veio para São Paulo... Sei lá, a engenharia ele fica 5 anos. 5 anos, por exemplo. Então, é aí onde entra também a nossa responsabilidade, orientar o investidor em cima do que ele está buscando, qual que seria uma região de interesse, né, na questão de investimento, seja em estúdios
hoje a gente fala em estudo de investimento pela quantidade de projetos que nós temos disso. Mas depende da região, você pode assim, ter uma boa rentabilidade alocando, né? Imóveis de metragens maiores, 2 ou 3 dormitórios. Então, assim, perfeito. é onde a gente fala, né? Usa do nosso serviço para realmente buscar a melhor opção para vocês. Na realidade você está fazendo uma venda consultiva. Exato, exatamente. Está ótimo. Nakamura, nós estamos nos anos finais, tá? Se você me permite, nós vamos colocar aqui os seus dados aqui, para que as pessoas entrem em contato, né? Tá bom? E volte outras vezes aí, tá? Com certeza. Muito obrigado. Obrigado, Kenji. Obrigado, pessoal. Internautas, com os agradecimentos então ao Nakamura pelas brilhantes informações a respeito das vendas imobiliárias, né? Nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.